Fala galera, beleza? Eu sou o Du e trago pra vocês mais uma análise de filme. E dessa vez vamos analisar Wallace e Gromit, a Batalha dos Vegetais. Vamos ver se esse filme ainda continua bom como eu me lembro de criança, porque quando eu vi esse filme eu amava, só que eu tinha muito medo dele, é impressionante. Eu tinha muito medo desse filme. Mas antes do vídeo eu só vou pedir pra você deixar um like pra ajudar, se inscreva no canal e... Então bora conferir, lançado em 2005... O nosso filme começa com nossos dois heróis, Wallace e Gromit, indo salvar uma plantação de um monstro terrível. Eles se preparam para pegar o monstro e no final eles conseguem pegar a criatura. E descobrimos que é um coelho, um simples de um coelhinho. Eles levam o coelhinho com ele, só que tem uma cena muito boa, o coelhinho com dente, o coelhinho roubou a dentadura, ele dizendo tchau, eu não tanco. Após isso, descobrimos o que eles fazem com os coelhos. A gente vê uma cena que o Gromit está pegando uma faca e vai cortar a cenoura, não é o coelho, sim, eles guardam e alimentam os coelhos. Mas tem um porém, os coelhos escapam bem fácil. E tem a cena muito boa que o Gromit toma uma colherada do coelho. E ele dá risada e zomba. Esses coelhos são um dos melhores personagens do filme. O Wallace desce para tomar seu café, mas digamos que ele é viciado em queijo. Então o Gromit prepara um café da manhã de legumes pro Wallace. E o Wallace dá uma distraída no Gromit falando para ele ver sua abóbora premiada, que é uma abóbora gigante. Olha o tamanho dessa abóbora. Quando o Wallace vai pensar que se deu bem pegando queijo, ele é pego numa armadilha de rato. Muito boa essa cena. Até que depois disso, o Wallace tem uma ideia para parar de comer queijo. Ele cria uma máquina que consegue mudar os pensamentos das pessoas. Mas quando ele está prestes a testar a máquina, o telefone toca e descobrimos que a Lady Todd do Castelo Todd está sofrendo uma infestação de criaturas, ou como são chamadas, de coelhos. Depois da ligação, conhecemos o nosso Victor e Phillips, o pretendente da Lady Todd. Então a nossa dupla chega lá e pensa que é só um coelho. E quando eles vão pegar, eles veem que são um monte de coelhos. E aqui o Wallace fala uma frase muito boa que é: eles estão se reproduzindo que nem coelhos mesmo. Aqui vai uma curiosidade para vocês. Senta que lá vem a história. Saber que uma fêmea de coelho pode ter de 4 a 12 filhotes e após o parto, ela já pode entrar no cio de novo para engravidar para ter mais filhotes? Então a nossa dupla tem a ideia de usar uma máquina para pegar os coelhos. Só que digamos que a máquina não pega só os coelhos, pega o Victor também, que descobrimos que ele é careca! Careca, 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 meus olhos! E depois disso, o Victor vai embora com a dignidade dele, quer dizer, com o coelho dele na cabeça. Depois disso, o Wallace junta um monte de máquina e pensa em fazer uma lavagem cerebrais nos coelhos para eles não comerem mais legumes ou vegetais. Mas o que pode dar errado nisso, né? No começo até parece que vai dar certo, mas ele consegue esbarrar com a máquina e aí é um caos gigante. Mas parece que deu certo. O coelho que ficou preso na máquina, ele não quer mais comer vegetais. E então eles apelidam o nome dele de Dentinho. Só que de noite aparece que ele fica se mexendo e até que ele quebra a gaiola dele. E então descobrimos que à noite uma criatura gigante ataca o padre e sai devorando um monte de vegetais pela cidade. Então a cidade faz uma reunião de emergência e careca, mais um careca para a nossa conta. Careca, careca, careca! E descobrimos que quem fez isso tudo não foi apenas um coelho normal, foi o Coelhos-Homem. Coelhos-Homem! Victor chega no local para tentar acalmar a população, só que ele acaba dando um tiro pra cima. E aqui tem uma cena muito boa do Philip. Victor disse que vai matar a fera, só que a Lady Todd consegue convencer os cidadãos a deixar a nossa dupla tentar pegá-lo. Eles vão tentar capturar o Coelhos-Homem. Então eles bolam uma armadilha para capturar o Coelhos-Homem. E me diga, como você iria capturar o Coelhos-Homem? Eu tô fazendo esse suspense, mas olha o que eles fizeram. Olha isso. Mano, esses caras são gênios. Literalmente esses caras são gênios. O Gromit controlando a coelha de pano começa a fazer uma dança bem sensual, só que o Wallace não vê o túnel e acaba deixando a armadilha para trás. Então o Wallace desce do carro e vai lá tentar pegar a armadilha. Só que o Wallace demora, então começa uma perseguição gigante com o Gromit junto com o Coelhos-Homem, que vai até para baixo da terra, onde a corda se rompe e o Coelhos-Homem só foge. Ele descobre que o túnel terminava na casa deles. Então o Gromit acha uma pegada, segue elas e a pegada vai até o porão.
E descobrimos que o Dentinho é o Coelhos-Homem. Quem diria, hein? Então eles constroem uma gaiola gigante para prender o Dentinho. Aí, para comemorar, o Wallace vai lá para Lady Todd e falar que o Coelhos-Homem foi pego. Só que quando o Gromit sai do porão, eles veem que a pegada não ia até o porão, mas sim até o quarto do Wallace, onde descobrimos que o Wallace é o Coelhos-Homem. Então o Gromit sai correndo atrás do Wallace para tentar pegar ele antes que a lua nasça. E aqui temos uma cena meio estranha que eu vou deixar aqui para vocês, mas é suspeito. Senhor Wallace. Oh, Todd. O Gromit consegue salvar os vegetais da Lady Todd do Wallace, então ele leva ele correndo para casa, mas a estrada está bloqueada com um tronco no caminho. O Wallace vai até lá retirar, só que a gente vê que a árvore ela não foi derrubada, ela foi cortada. Então Victor aparece e quer lutar contra o Wallace para disputar a Lady Todd. E aí ele se transforma numa cena muito boa. Então Victor vai atrás do padre e temos uma cena ótima aqui. Uma mamada. Uma mamada? Uma mamada. Opa, cena errada, desculpa. Cena errada. E aí ele fala que a única coisa que pode matar é uma bala de puro ouro. Quando o Wallace desce do quarto dele, digamos que ele tem algo diferente, umas orelhas de coelho, só que ele não acredita que ele é o Coelhos-Homem. Então o Gromit vai lá e mostra que o Dentinho está virando o Wallace, porque os pensamentos deles foram trocados. E a Lady Todd descobre que a fera não foi pega. Então não resta outra opção a não ser deixar o Victor acabar com ela. Lady Todd aparece na casa deles e vira um caos porque o Wallace está se transformando no Coelhos-Homem. Ela se abre com ele, mas fica muito chateada que o Wallace manda ela embora e também mostra a língua pra ela. Assim Victor chega arrombando a porta e vai atrás do Wallace transformado. Então Gromit não tem outra opção além de vestir-se de uma coelha para atrás do Wallace e os dois fogem pulando, até que um dos dois leva um tiro e a população comemora. Mas quem foi atingido foi o Gromit. Então o Victor prende ele numa gaiola e vai atrás do Coelhos-Homem. Victor estava bolando uma armadilha, mas todo mundo descobre que a Freya não morreu. Então um pânico começa. Então o Gromit tem uma ideia para se soltar. Ele joga alguma coisa no sistema de segurança, fazendo assim o Dentinho soltar ele com a ré do carro. Tá bom, isso foi um pouquinho forçado, mas tudo bem, eu vou ignorar. Então eles vão para o festival para salvar o Wallace. Com a população em pânico, uma das senhoras sai correndo com a sua abóbora premiada e assim o Coelhos-Homem aparece. E quando o Victor está quase atirando no coelho, o Gromit aparece surfando em cima da sua abóbora premiada também. Eu não sei qual que é a diferença aqui, mas na sua abóbora premiada e consegue salvar o Wallace, fazendo assim ele perder a última bala de ouro porque uma senhora fica brava e dá um tiro aleatório. Então Victor tem uma ideia de pegar o troféu de ouro da competição para conseguir dar um tiro no Coelhos-Homem. Só que a Lady Todd impede ele. Só que aí ela começa a gritar e o Wallace escuta. E no maior estilo King Kong acaba pegando a Lady Todd e dando um chute no Victor. Puta bicuda que dá nele. Fazendo assim o Coelhos-Homem levar a Lady Todd para a estufa e ela descobre que é o Wallace. Então o Victor chega, só que aí... Quem diria, a Todd descobre que o Victor sabia desde o começo que era o Wallace. Então ela joga spray de panta no rosto dele e ele prende ela e vai atrás do Wallace. Enquanto isso, começa uma perseguição incrível dos dois cachorros, do Gromit e do Phillips, no estilo Primeira Guerra Mundial, que eles estão com os aviões da Primeira Guerra Mundial. Só que na perseguição, um estava em cima do outro, enforcando, mas a bateria do aviãozinho acaba. E uma cena muito boa dos dois tentando achar uma moeda, até que o Phillips puxa uma bolsinha, cara. Eu não tanco essa cena. Ok, Gromit consegue chegar antes do Victor dar um tiro, e numa cena muito boa em câmera lenta, que só faltou o Hallelujah. Eu vou melhorar essa cena, vou deixar ela melhor agora. O avião dele acaba caindo e o Wallace pula para salvar ele, mas acaba se ferindo. Todd nocauteia o Victor, que cai bem onde o Wallace e o Gromit estava, e o Gromit tem uma ótima ideia de colocar ele dentro da fantasia do coelho. Assim a multidão vai atrás dele e adeus, Victor. O Wallace consegue voltar a ser humano, só que infelizmente ele não resiste e assim acaba o filme. Calma, pensou que ia acabar assim? Claro que não. O Gromit usa um queijo pra fazer o Wallace voltar normal e ele acorda. O Wallace acorda com o cheiro do queijo.
Então a Lady Todd cria uns santuários para coelho no Castelo Todd e assim todos os coelhos são libertados. E terminamos o filme com o Dentinho também sendo libertado pedindo queijo. Então esse foi Wallace e Gromit, a Batalha dos Vegetais. Então, o que eu tenho pra falar desse filme? Pra mim ele continua ótimo o filme, eu gostei bastante de rever ele. Eu lembro que eu via quando criança, a gente tinha medo. Mas pra mim hoje em dia já não dá tanto aquele medo, a gente já sabe mais ou menos o que vai acontecer. Mas a animação eu sei que não vai pegar muita gente, mas é o estilo já do Wallace e Gromit garantido. Todos os desenhos dele são assim e pra mim é um filme nota 9. Gostei bastante rever, então eu fico muito feliz de conseguir ver ele de novo, cara. Então se você gostou do vídeo, deixa o like pra ajudar, se inscreva no canal e tchau! Até o próximo vídeo.